Imagine Dona Maria. Ela tem 72 anos. Todos os dias seus filhos saem cedo para trabalhar. Os netos seguem suas próprias rotinas e a casa, que antes era tão cheia de movimento, vai aos poucos se tornando silenciosa. Com as responsabilidades aumentando, o tempo da família vai se tornando cada vez mais escasso. E sem perceber, as conversas diminuem, as visitas ficam mais raras e aos poucos, Dona Maria começa a sentir que já não ocupa o mesmo lugar de antes. Para preencher o vazio, ela recorre ao celular, passa horas e horas assistindo vídeos, enviando mensagens e navegando pelas redes sociais. Mas mesmo conectada digitalmente, ela ainda sente que não é o suficiente. Ela ainda se sente sozinha. O Brasil tem hoje mais de 15 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, um crescimento de 57,4% em apenas 12 anos. Envelhecer é uma conquista, mas o envelhecimento humano traz consigo mudanças profundas. A saúde que vai mudando, o trabalho que termina, a rotina que muda do que se era familiar e a família que se distancia. Uma sequência de perdas que, somadas, podem levar a algo silencioso e devastador: a solidão. A solidão reflete no corpo, potencializa dores e doenças, contribui até para o aumento da mortalidade e quanto mais o indivíduo se afasta das trocas com o outro, mais difícil se torna voltar. Mas e se a cidade pudesse transformar essa realidade? E se os espaços esquecidos pudessem voltar a aproximar pessoas? Foi a partir dessa realidade que nasceu Elos, um projeto que parte de uma crença simples: nenhuma pessoa deveria envelhecer sem ter com quem compartilhar o que viveu. Inspirado nos alelos que carregam a herança entre gerações e nos elos que unem pessoas, o projeto reconhece os mais velhos como guardiões da memória e da ancestralidade. Sua missão é polinizar esse conhecimento, semeando vínculos que florescem e conexões vivas e duradouras na comunidade. Elos é um serviço de conexão comunitária que encontra essas pessoas onde elas estão e cria as condições para que elas se encontrem entre si. Tudo começa com um mapeamento. Visitamos postos de saúde, igreja, farmácias e mercados. Conversamos, escutamos, identificamos quem são essas pessoas e o que elas têm a oferecer. Mas mais do que tudo, do que elas precisam. Tem um conector que adora conversar, mas perdeu a rede. O guardião, cheio de histórias, saberes e ofícios, sem ninguém para passar adiante. O retraído, que quer se aproximar, mas não sabe como começar. O ativo, que precisa de movimento e perdeu a rotina com a aposentadoria. O digital, que se conecta pela tela, mas sente falta do outro de verdade. E o cuidador, que ampara todo mundo, mas raramente é amparado. Perfis diferentes, mas com a mesma necessidade: pertencer. Cada arquétipo tem uma forma que o representa e cada pessoa que passa pelo projeto recebe um colar com um pingente da forma que o caracteriza. Os pingentes se encaixam entre si, deixando claro que você pode procurar e quem pode te ajudar. Elos classifica essas pessoas em arquétipos distintos e forma grupos por afinidade, porque o conector ativa o retraído e o guardião alimenta o cuidador, e assim vai. A partir daí, ativamos praças e áreas subutilizadas com encontros regulares de troca de saberes, culinária, artesanato, histórias, danças, memórias, ofícios, o que a comunidade tiver para compartilhar, mas principalmente pensando nas conexões que serão criadas ali. Para que esses encontros aconteçam, eles precisam de lugares que convidem e principalmente que apoiem essas trocas, tanto nos momentos dos encontros quanto para a comunidade que estará ativa nesses locais mesmo quando eles não estiverem acontecendo. No momento da ativação dos locais, Elos disponibiliza módulos de mobiliário, bancadas e bancos inspirados nas formas que caracterizam o serviço, de forma a criar identidade nesse espaço, apoiando as atividades que serão feitas neles. E o trabalho não termina com o encontro. Cada ativação gera registro, feedbacks e acompanhamentos contínuos dos participantes para entender se os vínculos estão se formando, se o arquétipo de cada pessoa foi se transformando ao longo do caminho, mas mantendo o olhar ainda mais atento a como essas pessoas estão se sentindo.
Elos existe para garantir que as conexões e o conhecimento que podem ser compartilhados não se percam, para que o encontro aconteça e para que nenhuma pessoa sinta que o seu tempo terminou antes dela mesma.